Olá, minha gente, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai começar uma aula, vai fazer uma aula sobre movimento negro no Brasil, história do movimento negro, né? E de uma forma mais geral, a gente vai tentar, né, fazer uma aula que a gente tenha, né, o negro, os negros, as negras, como um protagonista na história do Brasil, né? Então a gente vai fazer uma história do movimento negro no Brasil, dos negros no Brasil, das suas resistências, da sua participação e de como esse segmento da população foi tão importante em diversos setores e por diversos motivos para a construção do Brasil. Não dá para entender a história do Brasil se a gente não entende a história do povo negro no Brasil e, consequentemente, a sua contribuição, o seu legado e a sua participação na história. Tá? O que a gente é acostumado a ver sobre o movimento negro são ideias como essas, né? Tipo, ó, o navio tumbeiro, o navio negreiro, chegada dos escravos aqui no Brasil. Aqui uma moenda muito pequena, né? E os escravos ali fazendo o açúcar, moendo a cana para fazer o açúcar. Aqui embaixo, os escravos domésticos, né? Talvez pode ser um almoço, um jantar, sem a tela de Debré, Jean-Baptiste Debré, do século XIX. E aqui escravos de ganho na cidade do Rio de Janeiro, né? Escravos que passavam o dia vendendo e andando nas cidades. Então, aqui, convencionalmente, né, nos livros didáticos, nos livros de história, né, a visão do negro é essa, né, o negro escravo. Parece que quando acaba a escravidão, né, o negro ele some da história do Brasil, né, não existe mais, né, então ele some do livro didático. Então, vai ter um movimento que vai surgir na década de 80, né, que vai começar a ressignificar essa importância e essa participação da história do negro no Brasil. Então, em 1980, vai surgir duas grandes definições existentes para o termo novo movimento negro. E também em 1980, gente, que vai começar a dizer assim, peraí, mas vem cá, será que essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eles foram só isso mesmo, né? Só uma peça para o engenho, só um, um acessório, só um objeto, né? Coisificação do humano que era a escravidão. Né? A escravidão ela foi rígida, ela foi forte, ela foi dolorosa, ela foi violenta. Né? O Brasil ele é forjado, ele é iniciado na violência, seja na escravização dos indígenas, seja na escravização, né, desse grande comércio transatlântico que é a escravidão negra que sai da África para as Américas. No entanto, é preciso que a gente conte uma outra história do negro no Brasil, do movimento negro no Brasil. Isso começa a surgir na década de 80 no Brasil. Se liga, na década de 80, duas definições sobre o termo movimento negro. Primeiro, a primeira, que se chama de movimento negro no sentido estrito, ou seja, considerava o movimento negro exclusivamente o conjunto de entidades e ações dos últimos 50 anos, de hoje para trás, 50 anos. Então isso seria o movimento negro, né? O engajamento dos negros, as reuniões, as associações, né? A luta por demandas. Então essa é uma definição do movimento negro, sentido estrito. Sentido mais amplo, e essa que a gente vai se referir, tá? Para falar da história do negro no Brasil. É formada por entidades religiosas, assistenciais, recreativas, culturais, políticas, ações e mobilizações políticas de diversas ordens, de protestos antidiscriminatórios, de rebeldia, armada e não armada, de movimento artístico, por que não um movimento artístico negro não ser fazer parte da história do movimento negro? Toda essa complexa dinâmica, ostensiva ou invisível, extemporânea ou cotidiana, constitui a história do movimento negro. Então é assim, é com essa dando esse protagonismo às ações dos negros na história do Brasil que a gente vai ver um recorte, uma fala, né? Separei algumas imagens, alguns textos aqui para vocês para a gente entender, certinho? Vamos lá. Resistências cotidianas. Uma historiadora chamada Inaê Lopes. Inaê Lopes é uma historiadora, acredito que é baiana, ou é baiana, é carioca. Né? Tem um livro muito legal, o livrinho dela, né? E me ajuda muito a dar aula de história do Brasil, a entender as resistências cotidianas, o movimento negro, né? A cultura negra. Então, Inaí Lopes ele vai dizer o seguinte, que existe um tipo de resistência. A resistência do corpo mole, né? Nos canaviais, na fazenda, nas casas senhoriais. Como é que era isso? Imagina só, o feitor, né? Delimitou tantas. Você vai cortar hoje, sei lá, 1 hectare de cana, não sei.
Aí o cara fazia o corpo mole, daquele nó, né? Aquela malandragem. Então isso, existe trabalhos que mostram, né, que os negros usaram de diversos artifícios para resistir, diversos artifícios para negar a escravidão. E são de diversas ordens, né? Olha aí, existe hoje uma historiografia que se preocupa em dar esse protagonismo negro, certo? Então, minha gente, a Inaê Lopes está falando sobre história no sentido aí do corpo mole, né? A resistência cotidiana. O estrago proposital, o cara que pegou o facão e pá, quebrou na pedra. Disse, opa, meu facão quebrou, agora não posso cortar cana. Né? E isso existiu aos montes, aos centenas, aos milhares. E só a partir da década de 80, é o que eu estou dizendo, ó, só a partir da década de 80, a gente vai começar a ver esse protagonismo negro no Brasil, certo? Então, ó, esse protagonismo negro ele vai sendo alvo dos historiadores para pesquisa. Por exemplo, a historiadora chamada Marina de Mello Souza, o negro se rogando de forro longe de casa. O que é se rogar de forro? É o cara de um engenho, ou então de uma casa no Recife do século XIX, ele sair para Olinda, né, um exemplo, e lá dizer, não, eu sou forro, eu sou livre. Né? Existiu diversos tipos disso, né? Desse tipo de resistência. Inclusive, quando você... Alguns anúncios de jornais, né? Dizem assim, procura-se o escravo fulano de tal. Ele assim, se roga de forro, né? Ou seja, ele está ali na cidade, ali circulando. Porque não era só o quilombo uma forma de resistência negra. Existiam diversas formas de resistências negras durante a escravidão. É isso que eu estou querendo dizer, tá? A fuga, a escapadela para reclamar algum direito, porque o escravo também ele poderia reclamar algum direito. Por exemplo, se ele fosse escravizado em 1831, quem entrasse aqui pós 1831, negro vindo da África, ele não poderia ser escravizado. Era lei. Só que no Brasil, né, essa lei ela foi e se fez quase como letra morta, né? Não tinha fiscalização, mas o cara podia reclamar na justiça. Eu cheguei aqui em 1835, então não era para ser escravo, não, porque já está proibido o tráfico no Brasil. Teve que ter outra lei em 1850 para proibir de fato o tráfico no Brasil. Então ele podia ir na justiça e lá tentar provar, e se ele conseguisse, ele se tornava liberto. Então, também, a fuga também para negar a escravidão, sozinho ou em grupo, vivendo fora do cativeiro. Aí é o quilombo. Aí é a desanda, né? Você sai da malha da escravidão e vai procurar um espaço onde você não vai mais ser escravo, né? Vai fugir. Ele vai fugir desse lugar, desse espaço de escravidão. Então perceba, né? Porque um grande símbolo da resistência negra no Brasil é o quilombo. É a imagem que tem assim cristalizada na cabeça de muita gente, né? Os negros fugindo para o quilombo e formando sociedades livres, né? Existiram aos centenas, né? Aos dezenas no Brasil. Porém, as resistências cotidianas elas têm que ser entendidas para a gente perceber essa complexidade que foi a vida do Brasil escravocrata, né? Massa? Isso só é possível, repito, isso só é possível porque a partir da década de 80 os historiadores começam a ver o negro, o movimento negro no Brasil como protagonista da sua própria história. Não é o branco falando pelo negro, é o próprio negro falando sobre si, né? Então daí surgem diversos trabalhos, como por exemplo, Alufarro Fino, que é um livro de João Reis, né? João José Reis, um historiador super famoso, vai contar a história do negro. Deixou de ser escravo, viaja, vai para um lugar, para outro, e a partir dele, da figura desse sujeito negro ex-escravo. Tá? Existem diversos trabalhos nesse sentido. Né? Movimento de resistência e reivindicação. Tá aqui, isso aqui é uma fotografia da capa de um livro do historiador chamado Marcelo Macordi. Marcelo Macordi, historiador do Rio de Janeiro, ele vai falar sobre a Irmandade de São José do Ribamar. Eram negros, livres, durante a escravidão, que começaram a juntaram, formaram um grupo de pessoas. Eles eram artífices, né? Carpina e tal, trabalho mecânico. Eles começaram a se mobilizar para especializar a sua mão de obra para ganhar visibilidade e ter uma melhor remuneração. Olha só, o trabalho do professor Marcelo Macordi é um exemplo claríssimo de um protagonismo negro no Brasil. Isso faz parte da história do movimento negro no Brasil. Por que a gente não estudou isso na sala de aula durante muito tempo?
Porque o Estado brasileiro não estava querendo dar essa visibilidade ao homem negro, à história negra, à história do povo negro no Brasil. Isso começa a mudar lá na frente, eu vou falar sobre isso. Quando é que isso começa a mudar na legislação educacional? Tá? Por exemplo, quando eu fui aluno do ensino médio, eu não estudei nada disso. Por quê? Primeiro, quem foi que deu o fim da escravidão? Isabel, né? A grande branca, né? Libertando os escravos e sendo a rainha da libertação dos escravos no Brasil. Então, minha gente, esse tipo de discurso que eu estou falando, né? Porque a minha formação me permite isso, né? Porque os avanços dentro dos arquivos, dentro da experiência dos historiadores, dos acadêmicos mais negros nas universidades. E hoje é um dia muito triste hoje, porque hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, hoje é dia 18 de junho, ele revogou, ele acabou com as cotas raciais nas pós-graduações. Ou seja, esse movimento todo que a gente está vendo aqui, esse novo olhar da história do Brasil, tendo o negro como protagonista, eles também só foi possível porque tinha mais negros dentro da pós-graduação. Por exemplo, dentro das pós-graduações em História. Então eles estavam querendo contar a história do povo deles. Eles estavam querendo contar a sua história. Uma história que foi silenciada durante muito tempo. E propositalmente dentro da história do Brasil. Então a gente está vendo um momento muito triste na história do Brasil, onde está, se por exemplo, se fala em movimento negro, chama-se de mimimi. Diz que muita gente está negando o racismo no Brasil, coisa que é uma coisa latente, é verdade, existe, é fato, não tem como negar. A opinião, ela tem que vir depois do fato e não na frente do fato. Existe sim racismo no Brasil, tá? Vamos passar. Rebeliões, resistências e reivindicações. Uma das maiores revoluções e reivindicações negras no Brasil, a revolta dos malês. A revolta dos malês se passa na Bahia. A cabanagem também é uma revolta no Pará, que tem como partícipe, organizadores, pessoas negras, pessoas pardas. Então você tem também o acesso à arena jurídica. Você tem muitos trabalhos de negros que vão lá acessar a arena jurídica e provar e reivindicar a sua liberdade. Certo? O professor Marcos Carvalho, professor da UFPE, pesquisador, ele fala da presença negra nos motins urbanos da primeira metade do século, na independência, na Confederação do Equador, na Setembrizada, um movimento que acontece aqui em Recife. Movimento negro também de pessoas negras, né? Sobre o papel do Haiti, né? Em 1804, quando o Haiti se torna independente, a partir de uma rebelião negra, os negros daqui do Brasil vão ler sobre isso, eles vão saber sobre isso, eles vão dizer assim, e se a gente fizer igual ao Haiti? E se a gente fizer uma grande revolução negra aqui e acabar com essa porcaria toda que é a escravidão? O professor João Reis, ele identifica que negros que participaram da revolta dos malês, eles tiveram conhecimento da revolução, da independência do Haiti. E se inspiraram no Haiti para fazer um levante que tomou a cidade de Salvador. Durante poucas horas, mas se efetivou esse domínio da cidade de Salvador pela população negra. Então eram os negros reivindicando, resistindo. Certo, gente? Escravidão minando, né? Então o período da escravidão foi muito longo no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Nos anos 1880, existe um crescente número de escravos que consegue alforria, né? Então a escravidão não acaba numa assinatura. Princesa Isabel assinou, acabou a escravidão. Então é uma mobilização da opinião pública, é um desgaste muito grande no cenário nacional e internacional, muitas pessoas negras reivindicando, lutando, fugindo, pressionando, que você vai ter a criação de vários clubes abolicionistas. Por exemplo, em 1883, se criou a Confederação Abolicionista. 30 clubes e associações anti-escravistas, elas ganham a rua e todo o país. Né? Então, se dizia que pelo menos um estado no Brasil tinha um clube abolicionista, né? Tinham abolicionistas. Vale ressaltar, né? O grande abolicionista, né? Luiz Gama, um homem negro, né? Que conseguiu se tornar advogado e lutou. Ele é responsável por libertar aproximadamente 500 escravos da escravidão. José de Patrocínio, homem negro, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro, político, escrevia para vários jornais tentando conscientizar a população dos males da escravidão
e de como a escravidão tinha que acabar no Brasil. Então essas pessoas, esses homens e muitas mulheres, como Dandara de Palmares, elas são nomes importantes e a gente tem que citar esses nomes, né? A gente tem que dar essa visibilidade que foi negada durante tanto tempo, né? Porque as mãos que escreviam história eram mãos brancas e o Estado brasileiro ele não queria essa memória negra forte, tá? Então, ó, quilombos urbanos no Rio de Janeiro, não só na cidade do Rio de Janeiro, em Recife também a gente tem notícia também de quilombos dentro das cidades, pessoas que abriam suas portas para abrigar negros, né, na escravidão. Então a escravidão ela foi minando, ela foi acabando por uma série de fatores, tá, gente? E só em 1888 a lei definitiva, né, que acabou com a escravidão. No entanto, o pós-abolição ele não foi fácil, porque ó, acabando no finalzinho do século XIX ao século XX, quando foi acabando a escravidão, o Brasil ia se tornar branco e trouxe, né, pessoas europeias para cá, famílias italianas, alemães, eles foram convidados para o Brasil para embranquecer o Brasil. Lembrando que existiam as coisas chamadas de teorias raciais, e essas teorias raciais acreditavam, por exemplo, Nina Rodrigues, que é um médico da época, um médico que vai estar muito assim embebido desse discurso determinista, desse discurso das teorias raciais, né? Da eugenia, né? Superioridade da raça branca. Ele vai dizer o seguinte, se a raça branca é superior ao negro, à negra, então, se a gente tem mais brancos aqui, então o branco predomina sobre o negro, e aí, durante um tempo, ele acreditava que nos anos 2000, a população do Brasil ia ser aproximadamente 98% branca, porque estavam trazendo imigrantes, né? Mas Nina Rodrigues quebrou a cara, né? Então não existe, era uma falsa ideia de que existia essa superioridade racial, mas no contexto do século XIX e no século XX, nas primeiras décadas do século XX, logo pós-abolição, a vida não foi fácil para a população negra. Essa população negra ela não teve políticas públicas, aparatos do Estado para proteção, para inclusão. Aí fala, professor, né, tem muita gente hoje que fala assim de não pode fazer isso, acomoda, se pelo amor de Deus, né, eles eram escravos e depois que saiu da escravidão, eles precisavam sim ser inseridos na sociedade. O Estado brasileiro não fez isso com a população negra. E fez isso sim, criou-se políticas públicas para a população branca europeia para cá. Por exemplo, no sul do país, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a família que chegava da Europa para cá ganhava terra, ganhava uma casa e ganhava dinheiro para começar a plantar sementes, né, para começar a vida. Enquanto a população negra que foi despachada, foi entregue ao Deus dará. Então, durante muito... Aí, quando eu era aluno do ensino médio, acabou aí, não tinha mais negro na história. Quando acabava a escravidão, sumiu o negro na história do Brasil. Por quê? Porque os historiadores, eles não estudavam isso. Não chegou isso, não tinha chegado isso na sala de aula, né? Esse protagonismo negro. A gente vai ver que mesmo que acabou a escravidão, existiram diversos tipos de associações. Os negros existiram antes, durante a escravidão e depois da escravidão. Então, associações de caráter recreativo, educacional, ajuda mútua, ligadas ao mundo do trabalho e de cunho político, né? Então, por exemplo, associações de autoajuda, né, criada para negros para fortalecer pessoas negras, de inclusão. Irmandades, jornais, muitos jornais, né? Tem um jornal fortíssimo aqui no Brasil chamado A Voz da Raça, que era um jornal negro, que queria mostrar que a população negra era brasileira e deveria ter apoio do Estado e deveria ser incluído como cidadão nacional, cidadão brasileiro. Né? E o Brasil ele foi negando mesmo, gente, a palavra é essa, né? Negando cidadania, negando espaço, negando direitos, negando dignidade à população negra. Só que a população negra resistiu de diversas formas, né? Bom seria se não tivesse esse tipo de resistência toda, né? Que o Estado tivesse incorporado e que a gente, definitivamente, né, quando acabasse a escravidão, depois de 3 séculos de escravidão, a população negra ela começasse a viver de uma forma mais integrada, né, e que o Estado proporcionasse isso. Se tivesse acontecido isso lá atrás, não teria lei de cotas hoje, por exemplo. Porque não precisaria. Hoje precisa, infelizmente. Então, jornais como Clarim da Alvorada e o Getulino tinham característica de noticiar episódios de racismo em pleno início do século XX, 1910, 1920. Escritores dos jornais tiveram contato com ideologias do Novo Negro, que era uma ideia que surgiu lá no Harlem,
né? Lá nos Estados Unidos, onde o empoderamento negro começou mais, assim, não é que começou mais cedo, era mais forte, né? Então, era divulgado mais. Os Estados Unidos é um país muito racista também. Novamente, a gente está vendo, né? A gente está no ano 2020 e a gente está vendo, né, que aconteceu, né, essa morte do negro americano lá, que começou a ter um movimento em cadeia no mundo inteiro, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, o pós-abolição não foi fácil para a população negra, mas houve esse processo de resistência. Aqui, ó, a Frente Negra Brasileira. Gente, a Frente Negra Brasileira, vou ler o que eles próprios diziam o que era a Frente Negra Brasileira. Veio como um programa de luta para conquistar posições para o negro em todos os setores da vida brasileira. Um dos seus departamentos, inclusive, enveredou pela questão política, porque nós chegamos à conclusão de que, para conquistar o que desejávamos, teríamos de lutar no campo político. Teríamos que ter um partido que verdadeiramente representasse. A Frente Negra Brasileira era criada, né, a partir do Centro Cívico Palmares, que também é um movimento, a população negra começando a se organizar. Em 1929, tem o Congresso da Mocidade Negra no Brasil. E em 1931 é criada a Frente Negra Brasileira. Segundo Petrônio Rodrigues, um intelectual negro, a Frente Negra Brasileira tinha como objetivo conseguir para o negro a verdadeira liberdade através do despertar de sua consciência, conscientizar, né, tanto a população negra como a população não negra de que os negros eles tinham direitos. Eles precisavam de políticas públicas, precisavam ser inseridos na sociedade. Apesar das relações com Vargas, a entidade é vigiada pelo DOPS, Delegacia de Ordem Policial e Social, que era uma delegacia, uma polícia política criada durante o período Vargas. Em 1930 a gente tem o governo Vargas, não é isso? Porque se tornou um partido político. Sim, para incluir o negro na política. Né? Existiam ramificações no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. Frente Negra Brasileira é o primeiro movimento negro de caráter nacional. Beleza? Olha aí, algumas fotos aqui, né? Reunião da Frente Negra Brasileira. Aqui, ó. Esse aqui é na década de 30, os dois, né? Getúlio Vargas e Exaltino Veiga, da Frente Negra Brasileira. Então, o presidente Vargas recebeu um componente da Frente Negra Brasileira, né? Então, a fonte aí está na Voz da Raça, que é um jornal que noticiava notícias negras, né? Do povo negro, né? Essa sua campanha, essa sua militância por espaço, por direito, por conquista, por vida digna. Certo, gente? Então, percebam, né? Que esse discurso, isso que eu estou falando, pelo menos para mim no ensino médio, eu nunca ia saber que existiu esse tipo de coisa, né? Então, a escola moderna, a escola dos anos 2020, né? Ela tem por obrigação que a gente discute, que a gente fala esse tipo de coisa, tá? Teatro experimental negro, da década de 40, né? Então, após a Frente Negra Brasileira, você tem ligado à Frente Negra Brasileira, né? De uma certa forma, é um desdobramento, você tem o Teatro Experimental Negro, que surgiu para formar atores e dramaturgos afro-brasileiros. Então, você tem a mestiçagem, você vai ver a mestiçagem como algo que vai ser positivo, a positivação da mestiçagem, como uma coisa positiva, e o negro tentar se orgulhar disso e tentar formar intelectuais, tentar formar pessoas no teatro, na música, na dramaturgia, né? Um grande nome aqui de Pernambuco, do Teatro Experimental Negro, é Solano Trindade. Solano Trindade, que foi o grande intelectual e um dos grandes mentores do Teatro Experimental Negro. Certo? Eu errei aqui, peraí, rapidinho. Então, passando aqui, na década de 70 você tem o movimento contemporâneo, né? Assim chama o historiador chamado Amilcar Pereira. Em 1970 você tem o movimento negro unificado. São uma série, 1970, 1975, 79, você vai ter a abertura política pós-ditadura. Esse discurso de movimento negro na ditadura foi reprimido também, tá, gente? Foi reprimido também e não tinha espaço para militância de tipo nenhum na ditadura. Até porque era ditadura, né? Então, na abertura política, nos anos 70, 74, 75, 79, você vai ter a abertura
você vai começar a ter as greves no ABC, o movimento sindical, o novo sindicalismo, e junto com essas demandas que vão passar de novo a vir como pauta, né, do movimento civil, da cidadania brasileira, né, você vai ter o movimento negro unificado, o MNU, que vai se consolidar em 1979. Está aqui, né, o sloganzinho do Movimento Negro Unificado. E o Movimento Negro Unificado vai começar a dizer assim, ó, no Brasil, esse discurso de democracia racial é uma farsa. Não existe uma democracia racial no Brasil. Então vai começar a haver uma denúncia sobre isso. Inclusive, essa reavaliação do papel do negro no Brasil. Então, é por escolha, lá na década de 70, gente, que o dia 20 de novembro vai ser o dia que vai ser ressignificado em contraposição àquela imagem, né, do 13 de maio, de Isabel libertando o escravo, né? Então, 20 de novembro, por quê? É a morte de Zumbi dos Palmares, né? É uma homenagem aí a essa grande liderança negra, né? Aí, o maior quilombo que já existiu na história do Brasil, o quilombo dos Palmares. Então, você tem um movimento negro que está chegando com força no Brasil, né? Chegando não, né? Se reinventando, né? E esse movimento negro, ele ganha, inclusive, espaço na Constituinte. Quando o Brasil se propõe a acabar com a ditadura e a começar a dizer, ó, vamos pensar numa sociedade minimamente justa, né, honesta. O Brasil é multicultural. O Brasil tem muitas culturas, muitas etnias. Então, ser brasileiro é ser negro, é ser branco, é ser indígena, é ser mestiço. Né? O ser brasileiro não é uma tipificação única. Né? Tá aí os povos indígenas, a grande diversidade de povos indígenas que são do Brasil. E cada povo com sua cultura. E eles são brasileiros. Então, a Constituinte de 1800... A Constituição Cidadã de 1988, ela traz no artigo 242 o seguinte: contribuição dos vários povos para a formação do Brasil. É a primeira vez que uma legislação vai dizer que vários povos formam o Brasil. Não existia essa ideia. Então é só no século XX, 1988, que vai começar a surgir isso aí. O artigo 68, ele vai discorrer sobre a propriedade definitiva da terra de remanescente quilombola. Faz parte da memória, faz parte da história do Brasil, faz parte da história da resistência do povo negro frente à violência da escravidão. Então, onde tiver terra remanescente quilombola, tem que ser desapropriado e o Estado tem que conservar, tem que preservar aquilo ali. Então, é um dispositivo constitucional no momento de abertura política. Isso era a ideia de uma social-democracia sendo criada no Brasil. Era uma cidadania mais ampla. No artigo 5º, pela primeira vez, no artigo 5º da Constituição, o racismo vai ser tipificado como crime inafiançável e imprescritível. Foi preciso séculos e séculos para que o Estado brasileiro tipificasse o racismo como crime. E só na Constituição Federal de 1988. O que, né, deixa um atraso imenso em relação ao povo não negro, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente fala, por isso que se fala, o movimento negro fala, né, do privilégio branco. Porque não é uma opinião, né? A gente hoje está confundindo muito, né, fato com opinião, né? Então existe uma história de segregação, divisão, existe uma história onde a população negra ela sofreu, ela foi escrava, né? Acabou a escravidão e teve toda uma conjuntura que não favorecia. Então, na legislação do Estado brasileiro, a primeira vez que vai ser reconhecido a população negra como participante da conjunção que vai formar o Brasil é na Constituição de 1988. E aí vai dar vários desdobramentos. Eu botei aqui pra gente aqui. Olha só, gente. Então, a legislação educacional, ela vai ser amparada com a legislação maior do país, que é a Constituição. Se a Constituição fala que negro tem que ser escravo, então para que educação para negro, né? Se a educação fala que racismo é crime inafiançável, imprescritível, se a Constituição fala que vários povos formaram, contribuem para a formação do Brasil, então a legislação educacional ela vai ter que se adequar. Aí surge, em 1997,
os parâmetros curriculares nacionais de pluralidade cultural e orientação sexual, que vai ser assim um grande gatilho que vai disparar, né, para as escolas começarem a se adaptar ao novo tempo democrático e de reconhecimento da população negra, dos direitos da população negra, né, e da sua memória. Então, ó, os parâmetros curriculares ele vai trazer a valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território brasileiro. Valorização de todos os grupos étnicos, raciais e sociais. Porque isso tudo faz parte do Brasil. Não dá para a gente falar disso sem falar no contexto atual, né? Houve uma reunião ministerial que foi divulgada, né? Onde o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele falou assim, ó, eu odeio, né, a denominação povos indígenas. Não existe povos indígenas, existe o Brasil. Isso vai na contrapé. Eu não estou discordando dele, não é minha opinião que discorda do ministro. É a legislação educacional do país que ele é ministro da Educação, né? Quando você tem uma legislação que diz que tem que se valorizar as características étnicas e culturais de todos os povos, porque o Brasil é pluriétnico, é multiétnico, uma fala como essa é no mínimo criminosa, certo? Então, ó, os parâmetros curriculares nacionais, eles vão ser o pontapé inicial para que as escolas se adaptem. A gente agora vai estudar e vai combater o racismo, meu amigo, na sala de aula. E todo mundo tem direito à educação agora. Nesse sentido, surge a Lei 10.639/2003, que altera a legislação de direitos e bases da educação brasileira, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que diz o seguinte, o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e as lutas e contribuição dos negros, eles vão ter que ser estudados na sala de aula, porque esses sujeitos, essas sujeitas, eles são brasileiros. Eles fazem parte da história, da memória, da identidade do Brasil, né? Então, em 2003, se sancionou essa lei. É uma luta do movimento negro, né? E vai ser lançado, né, uma lei específica que obriga as escolas. E essa obrigatoriedade é, no mínimo, assim é um reconhecimento, né? Muito tardiamente, a gente tem que estudar a história da África e do africano no Brasil. Em 2008, essa lei se altera e inclui dos povos indígenas no Brasil. É o Brasil que se queria cidadão. Era o Brasil que se queria inclusivo no início dos anos 2000. Onde se valorizava o movimento negro. Onde se queria uma inclusão da população negra. Que se criou a lei de cotas, que foi revogada essa semana na pós-graduação. Né? Infelizmente, é um passo atrás nesse avanço. O que é uma nação, se não povos que se unem e que vivem juntos? Não dá para a gente falar de uma cultura no Brasil, de um pensamento ideológico no Brasil. Falar disso é implementar ditaduras, né? Onde não existem vozes plurais. E uma democracia, por obrigatoriedade, existe a pluralidade. Gente, em 2004, tem um documento que é fantástico, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que tem como principal ideia promover a alteração positiva na realidade vivenciada da população negra e trilhar novos rumos a uma sociedade democrática, justa, igualitária, revertendo os perversos efeitos de séculos de preconceito, discriminação e racismo. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-raciais é dizer o seguinte, a gente tem que fortalecer, a gente tem que fazer porque a balança pesa mais para o lado da população negra. A população negra se constatou, é um fato, basta você fazer uma pesquisa simples, você vê, a maior parte dos pobres são negros, a maior parte da população carcerária é negra, a maior parte dos desempregados é negro, os maiores salários são brancos, os maiores privilégios são brancos. Então, na tentativa de uma sociedade democrática de equilibrar essas contas, dentre outras coisas, traçar, dentro das escolas, dentro das universidades, o estudo étnico-racial, né? Com essa visão. E não é suplementar, não é colocar a visão negra sobre a branca, mas tentar equalizar. Por isso, o Dia Nacional da Consciência Negra, que serve para a população negra e para a população não negra, se conscientizar que existe essa distorção étnico-racial no Brasil. Certo?
O movimento negro é articulação com a política formal. Existia, até o governo Michel Temer, né, Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial, que foi extinta. Foi extinta logo quando Michel Temer assume a presidência do Brasil. E existe a Fundação Palmares, que você pode acessar aí, é muito legal o site da Fundação Palmares, né? Você acessa esse site da Fundação Palmares, você vai ver aí que tem biografias da população de pessoas negras, né? Homens e mulheres. Inclusive, no ano de 2020 que estamos, aconteceu outra coisa muito triste também, que a Fundação Palmares ela está sendo presidida por um negro que diz que movimento negro é coisa de vagabundo, né? Então, você vê, né, que política étnico-racial também é política do Estado, né? O Estado hoje, brasileiro, em 2020, né, ele nega que existe uma distorção entre brancos e negros, né? Então, a Fundação Palmares, para você ter ideia, eles têm tirado biografia de personagens negros do seu site, né? Então, que é uma pena, né? É uma perca para o sentimento democrático de tentar equalizar essa relação que ainda é desigual no Brasil. Existem organizações também não governamentais, como entidades negras, como Educafo, GL10, CERT, e existem várias outras, gente. População civil organizada, né, que luta por igualdade, luta por direito, luta por demandas. Múltiplas expressões de movimento negro, né? Como a gente enxergar o movimento negro hoje também no Brasil? O orgulho negro, cabelo black, na estética negra, né? Na música negra, né? No estudo dos intelectuais negros, você se tornar um intelectual negro. Então, essas múltiplas expressões desse empoderamento hoje que está em vigor, e eu acredito que ninguém coloca um freio nisso, porque isso é democrático, né? Isso faz parte de um acerto de contas do Brasil com a população negra. E para finalizar, uma atividade. Eu vou passar no WhatsApp para os alunos do Kodai, né, um textinho da Inaí Lopes, tá aqui, capítulo 4, capítulo 5, é bem curtinho. Vocês vão construir uma trajetória, uma linha do tempo da trajetória do movimento negro no Brasil. É como se fosse um fichamento, um mapa mental. Hein? Vocês vão escolher como é que vocês querem fazer, tá? O texto é bem legal, né? O texto, capítulo 14, o item 4.6, de resistência e abolição. E o capítulo 5 fala de ações negras. Então você vai pegar esses dois capítulos, vai ler e vai construir, a partir também dessa aula, né? Construir essa trajetória do movimento negro no Brasil. Certo, gente? Eu estou falando bem rápido. Está gravado, você pode parar, pausar, voltar, né? Porque também, para não ficar uma coisa muito longa, tá? Um abraço e até a próxima aula.